Olá, eu sou o Paulo Machado do canal Evangelho Luz de Esperança. Esse vídeo tem como intuito ajudar líderes, professores de escola bíblica dominical e pessoas que querem conhecer mais a palavra de Deus e a aula da escola bíblica dominical um pouco mais a fundo. Nós damos subsídios a fim de que você melhor prepare a sua aula. Esse é o Momento EBD e você, tudo a ver. Nessa feita, gravando a lição de número 5, que tem como título O Lamento de Jó. Irmãos, precisamos entender que Jó era um homem e, como tal, tinha todo o direito de extravasar os seus sentimentos. Deus não recriminou Jó e jamais vai recriminar alguém que sofre de expressar o que está sentindo. Nesse ponto, Jó havia experimentado o extremo da dor. Ele havia perdido bens, ele havia perdido dinheiro, ele havia perdido os seus bens mais preciosos, o seu patrimônio, toda a sua família, que era harmoniosamente estruturada, havia desabado, e até mesmo a sua própria esposa queria que Jó desistisse de sua luta e de sua batalha. Porém, Jó se manteve firme ao Senhor. E a partir desse ponto, nós vamos ver Jó reclamando, Jó extravasando os seus sentimentos, porque a Bíblia diz que ele era um homem tal como nós somos. Deus jamais vai recriminar alguém que está sofrendo de expressar e extravasar os seus sentimentos. Nesse ponto, os seus amigos estão lá para consolá-los, e após os seus 7 dias em extremo silêncio, silêncio profundo, o silêncio foi rompido com um lamento sincero e profundo da alma de Jó, quando ele inicia mirando o dia do seu nascimento. E ele lança as seguintes perguntas: por que eu nasci? Por que eu não nasci morto? Ou por que ainda eu continuo vivo? Como você reagiria no lugar de Jó? Como você reagiria passando por um extremo sofrimento tal qual passou Jó? Aqui nós vamos ver a reação de Jó na tragédia. Satanás não logrou êxito algum. Esse lamento é legítimo. Jó não está pecando, Jó está extravasando os seus sentimentos. Não é pecado chorar, não é pecado ser sincero. Porém, após a tragédia, precisamos nos colocar de pé e continuar lutando. Por isso, não entregue os seus pontos, não desista da vida. Chore, lamente, reclame, só não murmure e blasfeme contra Deus. Fique firme no Senhor, porque toda dor uma hora passa. Nessa primeira parte da lição, nós vamos abordar a primeira pergunta que Jó fez: por que eu nasci? Convém lembrar e notarmos que Jó era um homem em conflito extremo. Ele era reto, sincero, mas ele estava sofrendo sem causa na visão dele. Ele teria sido abandonado por Deus? Essas são algumas das perguntas que pairavam sobre a mente de Jó. Os amigos de Jó ainda não haviam falado, mas ele conhecia a maneira de pensar da sociedade daquela época, e de seus amigos estavam inclusos neste tipo de pensamento. Sua vida era íntegra, mas ele estava passando por um momento de dor extrema, de sofrimento extremo. Para eles, Deus recompensava os bons e fazia apenas os maus sofrerem. Se Jó estava sofrendo, logo aquela sociedade pensava que ele tinha cometido alguma mazela. Esse lamento não são incomum na Bíblia. O próprio Jeremias lamenta de maneira muito similar ao lamento que Jó expressou. Não deixe que os problemas e as provações da vida façam você duvidar dos grandes propósitos de Deus em sua vida. Não deixe que as batalhas façam você desconfiar do amor, do cuidado, do zelo que Deus tem para com você. Mesmo nesse sofrimento, mesmo nessas tragédias, Deus continua cuidando de você, sustentando você, guardando e guiando você. Jó não queria a morte, ele queria matar a sua dor, ele queria um escape para aquilo que ele estava enfrentando. Aí, na parte de número 2, nós vamos estudar o porquê ele não nasceu morto. A pergunta que Jó fez ao Senhor: por que eu não nasci morto? Jó para de amaldiçoar e passa a reclamar.
Ele acredita que se ele tivesse saído do ventre já sem vida, teria sido melhor do que passar tudo o que ele estava passando. E não era nada fácil o que Jó estava enfrentando. Ele queria ser um que nós chamamos natimorto, um feto que jamais viu a luz, a fim de não sofrer. Infelizmente, aqui teremos dores e aflições, mas chegará o dia em que a Bíblia diz que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Ali no céu seremos plenamente felizes. A vida é um campo de batalha. Na vida nós temos que lutar, batalhar. Nós sorrimos, mas às vezes também choramos. Nós recebemos grandes vitórias e triunfos, sucessos, mas nós também passamos por dias de insucessos, de dores, de lágrimas, e faz parte da vida. Jesus, porém, disse que no mundo teríamos aflições, mas nós precisaríamos ter bom ânimo, porque se ele venceu o mundo, nós também um dia venceremos com ele. Nessa terceira e última parte desta lição, nós vamos estudar a última pergunta de Jó. Por que eu continuo vivo? Vale a pena viver? Para Jó, diante de tudo o que ele estava enfrentando, ele acreditava que já não mais valia a pena continuar vivo. Jó era como aqueles que estão passando por tantas coisas e não veem uma luz no final do túnel. Era difícil para Jó acreditar que as coisas terminariam bem depois de tudo o que ele já havia passado e enfrentado. Esse sofrimento não vai te matar, só vai te aproximar de Deus e te tornar uma pessoa muito melhor. Isso se você permitir ser moldada no meio da dor e do sofrimento. Talvez a sua vida e o seu drama em algum aspecto seja parecido com o que Jó passou. Não em toda a sua plenitude, porque é quase impossível aguentar o que Jó aguentou e passar por aquilo que Jó passou. Porém, talvez em alguns aspectos você se identifique com o que Jó passou e você está também desorientado, sem compreender se Deus está com você, se Deus está agindo ou se ele te abandonou. É preciso olhar para o alto. Dos céus, a Bíblia diz, é que vem o nosso socorro, o nosso Redentor vive e ele se levanta para pelejar as nossas causas. A graça de Deus pode estar oculta, porém, ela está atuante na sua vida. Se não fosse ela, as dores da vida seriam insuportáveis. Porém, se você está de pé, se você está conseguindo se manter firme, é porque a graça do Senhor está sobre a sua vida. Deus em Cristo te abençoe. Não deixe de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei ou até mesmo o seu não gostei. Nós sabemos lidar com críticas. Deus em Cristo te abençoe. Uma ótima aula. Que a sua aula seja uma bênção e você seja um canal de edificação onde Deus te levantou como professor. Deus te abençoe.